Lições Bíblicas, Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos dando sequência a uma série de vídeos relacionadas às lições bíblicas que são estudadas na Assembleia de Deus, na congregação da Rua Tremembés, que tem como um pastor Josivaldo Severo. Chegamos à lição número 2, que será estudada presencialmente no dia 14 de julho de 2024. O título é O Livro de Ruth. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1 e versículo 1. A verdade prática nos diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. 3 objetivos são tratados aqui nessa revista, nessa lição. O primeiro nos mostra que deveremos fazer a análise da organização do livro de Ruth. O segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Sendo assim, a leitura bíblica em classe está registrada em Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, onde você em casa, junto com a Bíblia e sua revista, pode estar fazendo essa leitura. Então, o primeiro ponto da revista está a organização do livro. A organização do livro de Ruth, na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela tem uma divisão diferente da nossa Bíblia. É o mesmo texto, mas uma organização diferente. Então ela está dividida em 3 livros, que é a Torá, o livro da lei, o Nevim, que é o livro dos profetas, e o Ketuvim, que é o livro dos escritos. Quando se olha para esses 3 livros, as iniciais deles, Torá, Nevim e Ketuvim, pegando o T, o N e o K, forma outra palavra que é chamada Tanakh. E esta Bíblia, ela teve, em uma passagem, sido mencionada pelo Senhor, em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, onde está registrada o Senhor dizendo o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor se referia a esta Bíblia. Mas também ela contém uma divisão na Bíblia cristã, que é a nossa. Ela está organizada onde? Onde ela está na nossa Bíblia? O Antigo Testamento, os irmãos sabem que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O livro de Ruth se encontra no Antigo Testamento, no qual é dividido na lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Vemos depois os livros históricos, começando ali em Josué e indo até Esté. E os livros de poesia, os livros poéticos, que começa ali em Jó e vai até Cânticos. Posteriormente temos as profecias, que são os profetas, dividido em profetas maiores, começando ali em Isaías até Daniel, e depois os profetas menores de Oséias até Malaquias. Então, o livro de Ruth ele está entre aqui os livros históricos. É o terceiro livro dessa divisão histórica. É um livro composto de 4 capítulos, 85 versículos, e uma característica é que o livro de Ruth, juntamente com o livro de Esté, são os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres.
autoria e data, ele é anônimo. Porém, no Talmud, que são livros judaicos, eles consideram que Samuel foi o autor deste livro, porque o contexto nos livros escritos por Samuel é muito parecido com o contexto escrito ali de Ruth, no século X a.C., e conta como a transição do período de juízes até o período da monarquia, ou seja, aquele período da morte de Josué, indo até o finalzinho ali de Samuel, onde começa a monarquia com o primeiro rei, Saul. No ponto 2, nós vamos ver no contexto histórico. O contexto histórico do livro de Ruth, o primeiro ponto no tempo de Juízes. Nesse tempo, era um tempo onde imperava a anarquia, ou seja, um período de desordem, um período de muita apostasia, um período onde Juízes, no capítulo 17, versículo 6, onde estaremos lendo, Juízes 17 e versículo 6. Era um período marcado por essa frase aqui: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Para onde apontava o nariz, se seguia. Não se tinha temor ao Senhor. A lei mosaica era deixada de lado e cada um fazia o que bem entendia da sua vida. Então era um período de muita desordem. Era um período de secularismo, hedonismo e idolatria, conforme o ponto 2 da revista. O que nos diz isso? Que era um estilo de vida, conforme Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, e versículos 7 ao 13. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Essa nova geração não conhecia os feitos do Senhor. Então era uma geração idólatra que cultuavam deuses dos mais variados. Entre os principais nós destacamos o deus Baal, que era um deus associado à chuva, e um deus chamado Astarote, que era a deusa da fertilidade. Eles também tinham um deus chamado Quemos, que era um deus o qual fazia-se sacrifícios dando crianças vivas, ofertando aquele deus. Era um corpo de homem com a cabeça de touro, com uma criança no colo. Eram esses os deuses nos quais eles serviam. Então, no ponto 3, a revista fala sobre onde era um período de muita opressão, de clamor, mas também de livramento. Esse período foi marcado porque o povo, sob o domínio de outras nações, conforme Juízes no capítulo 3, versículo 7, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste da deusa Será. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Ou seja, um período de muita opressão. O Senhor permitia que eles fossem oprimidos por outras nações como um juízo. E aí se chegavam ao clamor, eles sofriam, clamavam, e o Senhor os dava livramento, enviando um libertador. O Senhor levantava juízes,
Observe no capítulo 3, o versículo 9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Aqui se refere-se a Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, se tinha essas passagens, o povo pecava, era escravizado, clamava, o Senhor libertava e aí voltava-se a esse ciclo novamente. Mas também nos conta, no terceiro ponto já, que fala sobre o propósito e mensagem do livro de Ruth. O propósito, no primeiro ponto, o comentarista fala que o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Então, Davi, descendente aqui como propósito de Judá, né, descendente de Judá, e como um ancestral da linha do Senhor Jesus, o Messias e Salvador. Judá era o quarto filho e nós vemos que Rúben, ele desonrou o leito de seu pai, por isso ali a primogenitura dele caia por terra. Nós vemos também que Simeão e Levi, devido à sua espada, ser um motivo de vingança, né? Ele derramou muito sangue, também não seriam ascendentes nessa linha. Então, chega a Judá. Judá vai ser cumprida aqui uma promessa feita a Abraão através de Judá. Diz o comentarista que, embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança, registrada em Gênesis 35. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. No ponto 2, vai falar sobre amor e redenção. Outro propósito no livro de Ruth está se referindo à redenção. Dois personagens aqui são evidentes nessa história, Boaz e Ruth, simbolizando a redenção de judeus e gentios. Boaz era um judeu e Ruth era uma gentia. Então, dois povos se juntavam ali, simbolizando essa junção num ato de amor e de redenção. Podemos ver também que Boaz era um tipo de Cristo, que simboliza o Redentor da humanidade. Efésios capítulo 2, para a gente contextualizar na Bíblia, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11, nos diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, de dois povos. Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então simboliza aqui a redenção de Cristo para a humanidade e a redenção de dois povos, onde destruía ali o muro de inimizade entre judeus e gentios. Observamos também, no terceiro ponto, a fidelidade e o altruísmo. Os remanescentes fiéis ao Senhor existem em todas as épocas. E aqui, mesmo num período de muita imoralidade, de muita infidelidade, de muito hedonismo, de muito prazer a todo custo, sem medir as consequências, existia também os fiéis. Aqueles que eram homens e mulheres usados para um propósito divino do Senhor. E Abacuque, no capítulo 2 e 4, diz que o justo viverá pela fé.
Então, naquela época, existiam justos que viviam pela fé, como hoje existem remanescentes e justos que vivem pela fé. É um exemplo também de que o amor não é egoísta. É outra lição que nós aprendemos no livro de Ruth. Em 1 Coríntios 13:5, nos diz algo muito interessante para a nossa meditação. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. No versículo 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Em outras lições mais à frente, nós vamos ver mais detalhadamente a simbologia do amor no livro de Ruth, de fidelidade, de redenção e de mais outras coisas. É um resumo básico da lição número 2 e eu os convido para que estejam junto conosco, meditando na palavra do Senhor e estudando as lições bíblicas presencialmente também conosco. A partir das 8h30, na Assembleia de Deus, na congregação da Rua Tremembés, estará já de portas abertas e esperamos você. Nós temos um corpo de professores muito bons, usados pelo Espírito Santo, com uma estrutura muito boa para lhe receber e juntos nós adoramos o Senhor através do estudo da Palavra de Deus. Fique com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima EBD. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.